Hoje, ao terminarmos este retiro e ao celebrarmos a ascensão de Jesus ao céu, posso-vos garantir duas coisas. Primeiro, neste retiro, a comunidade colocou asas sobre as vossas costas. Quer dizer, asas no vosso espírito e na vossa alma, para que vós possais subir. Só há uma coisa que pode impedir a vossa ascensão: o peso do pecado, que faz com que o corpo venha para baixo. Então, afastai o pecado, libertai-vos dele. Nós vivemos muito com os pés na terra. O pior é quando o coração começa a ficar pesado, puxa-nos para a terra. Depois a cabeça entra também em perdição, começa também a ir para a terra. Filhos, quando começa tudo a ir para a terra e começamos a descer, as almas que descem vão para onde? Se descem, vão para onde? E as que sobem? Então, para subir ao céu é preciso uma força. É muito interessante que hoje a palavra de Deus diz muito claramente, os Atos dos Apóstolos, que receberiam a força do Espírito Santo. Curioso. A força do Espírito Santo. Não diz o amor do Espírito Santo, não diz a paz do Espírito Santo, não diz a alegria do Espírito Santo. E depois, no Evangelho, Jesus diz praticamente o mesmo, as mesmas palavras, dizendo: sereis revestidos com a força do alto. Então, tanto o Evangelho como o Atos dos Apóstolos estão a dizer que o Espírito Santo é uma força. Força, filhos. Força. Tu não estás nesta vida como um ringue para estar toda a hora a levar a porrada do demónio. Tu tens de te levantar do teu canto. Tu tens de te levantar com essa força e dar os murros bem dados no demónio. E eu vou-vos ensinar como é que estão esses murros. Mas agora vamos acalmar. Este é o tema da pregação. Também a leitura de São Paulo aos Efésios diz assim: Deus vos conceda um espírito de sabedoria e revelação para o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança a que fostes chamados. À entrada do retiro temos a frase: amor, único caminho para ser feliz. Agora, podeis olhar um para o outro. É que eu tenho aprendido muito com eles. Podeis olhar um para o outro e dizer assim: amor, meu único caminho para ser feliz. Pronto, podeis subir ao céu. Amor, único caminho para ser feliz. Quem recebeu este amor de uma maneira especial, uma criatura tão querida na terra, foi Nossa Senhora, que apareceu aqui a 100 metros. E no mês de junho, Nossa Senhora faz assim. E quando faz assim, o Francisco e a Jacinta foram elevados da terra e ficaram entre o céu e a terra. E a Lúcia ficou em baixo. Para dizer que eles em breve iam para o céu, que iam subir. Mas atenção, filhos, São Francisco e Santa Jacinta Marto não foram santos porque lhes apareceu Nossa Senhora. Eles foram santos porque aceitaram a zombaria, não serem acreditados, serem presos,
darem a vida por aquilo que a Senhora lhes pediu, que era o segredo, cumprirem a vontade de Deus, ficarem doentes e morrerem. Por isso é que foram santos. Quando dizem a Deus: olha, o teu irmão já está morto, diz-lhes o segredo. Não me importa, se eu morrer vou para o céu, disse Nossa Senhora. Se morrer vou para o céu. E aquela luz que emanava e saía das mãos de Nossa Senhora, eles diziam que sentiam o coração a arder. E São Francisco Marte dizia: quem é Deus? Como é Deus? Estávamos naquela fornalha ardente, aquele coração, mas que não queimava. Isto é que nós não podemos dizer nem o sabemos. Quem é Deus? Por exemplo, à Lúcia, as pessoas faziam todos os pedidos porque era ela que falava com Nossa Senhora. E pediam: olha, diz lá se ela melhora um aleijadinho da moita. E Nossa Senhora responde: vou melhorá-lo, mas que reze o terço em família. É a condição. Que reze o terço em família. Se não usar o terço em família, não ia melhorar. No último domingo que estive em casa com os meus pais, tínhamos lá a imagem da Sagrada Família. E rezámos o terço os três filhos. Eu tive uma experiência que nos primeiros 2 mistérios tens a ver aquela sensação como se estivéssemos ligados à eletricidade, assim, sem ser choque elétrico, assim. Estávamos aos 2 primeiros mistérios e sentia uma força que vinha de cima, a força do Espírito Santo. E depois dos últimos 3 mistérios senti uma paz. Sabeis a única vez que eu tinha tido essa sensação durante tanto tempo na minha vida? Em Nazaré, no lugar da encarnação de Jesus. Então o Espírito Santo fez-me sentir a força de Nazaré na minha casinha, no interior, lá quase na Espanha, a terra dos pequenitos miseráveis. A força do alto apareceu lá. A força do Espírito estava lá. Ali estava uma pequena Nazaré, por causa de estarmos a rezar o terço. Em outubro, a irmã Lúcia diz: querida Senhora, pode curar os doentes e converter os pecadores. E Nossa Senhora diz: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Se as pessoas não se confessarem, não podem ficar curadas. São Tiago, na sua epístola, escreve: se quereis ser curados, confessai-vos e rezai uns pelos outros. As 2 condições da cura, filhos. Primeiro, confissão, e depois a oração uns pelos outros. Muito bem. Irmã Lúcia não, Nossa Senhora disse à Irmã Lúcia, e a Irmã Lúcia disse ao Padre Fuentes em 1957 que o terço lhe tinha sido dado uma força tão forte e tão grande porque estamos nos últimos tempos, e que era um dos últimos remédios para a salvação do mundo. E a Irmã Lúcia disse ao Padre Fuentes: Padre, Nossa Senhora não me disse, mas deu-me a entender que estamos nos últimos tempos. Isto já foi há 62 anos. Primeiro, que ela estava numa batalha decisiva contra o demónio, e que depois desta batalha haveria um vencedor. Nós não podemos ser do demónio e de Deus. Temos de escolher. Acabou o tempo. Segundo, Nossa Senhora disse-me que Deus, escutando todos os meios para salvar o mundo antes de o castigar, envia a mãe para ver se a escutam. E diz também a Irmã Lúcia: e a terceira razão é porque Nossa Senhora me disse que estes 2 são os últimos 2 remédios para a salvação do mundo: a devoção ao Imaculado Coração de Maria e o terço. Filhos, se são os últimos é porque não há mais. E se são os últimos é porque alguma coisa vem a seguir.
Últimos. Acabou. Jesus disse a Santa Faustina: a minha misericórdia é a última tábua de salvação. Trampolim. Saltas, confias, ascentes. Trampolim. Salvação. Aqui são os remédios que é preciso tomar. Como é que se tomam os remédios? Fazer os 5 sábados e rezar o terço. Últimos. Acabou, filhos. Últimos. E Nossa Senhora disse à irmã Lúcia: não há problema difícil, temporal ou espiritual, pessoal ou comunitário, de comunidades religiosas, povos ou nações, que não seja resolvido pelo Santo Terço. Não há nenhum problema, nenhum, que não possa ser resolvido pelo Santo Terço. Nenhum. São Luís de Montfort, no tratado número 251, diz: não tenho melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus, se ela gosta de rezar a Ave Maria e o terço. Vamos a 2 casos de avisos particulares, julgamentos particulares. O rei Afonso de Galiza e de Leão, século XII, XIII, andava sempre com o terço à cintura. E sentiu-se mal, teve em coma, não sei dizer, e ele teve o juízo particular. E depois de ter, no momento do juízo particular, Deus repreendeu-o muito. Porquê? Porque ele andava com o terço à cintura e não rezava. Mas dizia: bem, porque muita gente rezava o terço por causa de o ver à cintura, Nossa Senhora diz: deixa-me interceder, deixa que ele vá de novo e passe a rezar o terço. Ele voltou à vida, não tinha morrido, mas depois passou o tempo sempre a rezar terços. Agora vou-vos contar a história de uma das penitentes de São Domingos. São Domingos dizia assim a uma das suas penitentes: filha, reza o terço. Ui, oh padre, eu tenho tanta oração e tanta penitência para fazer, os jejuns, como é que chama? Aquela devoção àquele santo, e depois àquele e àquele. Não tenho tempo para rezar o terço. Ok, foi para casa, sentiu-se muito mal, teve o juízo particular diante de Deus. E estava uma balança com os pecados e as más obras e as virtudes e as boas obras. E nisto a balança caiu para a parte dos pecados. Pronto, seria a condenação ao inferno. Nisto chega a mãe: espera. Está aqui o único terço que ela rezou durante a vida. Põe na balança e a balança faz isto. A balança faz isto. Pesou mais de todas as suas más obras e pecados. Ela voltou, foi ter com São Domingos. São Domingos. Vou passar a vida a rezar terços. Um terço, Nossa Senhora disse. Ela rezou este terço. Mas porquê é que é tão importante o terço? Porque a Santa Gertrudes teve uma visão de Jesus. Isto explica muita coisa. E Jesus estava a contar moedas de ouro. Contando moedas de ouro. Ela disse: ó Senhor, que fazeis? E Jesus disse-lhe: estou a contar as Ave-Marias que me rezas, porque é com elas que vais pagar a tua entrada no céu. As Ave-Marias são para Jesus, vosso ventre Jesus. Nos 20 mistérios estamos a percorrer todo o Evangelho. Mais do que isto, filhos, mais do que isto, o Beato Alain de la Roche, a que Nossa Senhora fez as promessas, as 2 promessas dos devotos do Rosário, era sacerdote. Estava a celebrar a Eucaristia e durante a elevação Jesus diz assim: filho, tu já me crucificaste uma vez e estás a crucificar outra. Oh meu Jesus, a sério, porquê? Porque tu devias pregar sobre o terço e fazendo, livrarias muitas almas do pecado, e não fazendo, estás a condená-las. Jesus, na elevação, a importância do terço. A importância do terço. Que é a espada do Espírito, já vos vou explicar isso. São Bernardo disse: salvei mais almas pelas Ave-Marias que rezei por de todas as homilias que fiz.
A Batalha do Lepanto, 7 de outubro de 1571. São Pio V, muito inteligentemente, diz à Santa Liga: o Império Otomano está no sul da Europa, já tomou Chipre e Malta, está na Grécia e vai avançar pela Europa dentro. Disse ao sacerdote: ide ter com os soldados, dai-lhes a vossa bênção, confessai-os, dai-lhe indulgência plenária. Paróquias e dioceses do mundo inteiro, confrarias, por favor, celebrai Eucaristias, vinde para a rua, rezai o texto e fazei procissões. Ganhámos a guerra de Lepanto por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, a que apareceu aqui em Fátima. A mesma Nossa Senhora do Rosário. No Escorial, Nossa Senhora das Dores, no dia 19 de agosto de 82, diz: se todos os consagrados rezassem o terço, o mundo seria salvo. Assim, intercedo para que salve pelo menos 1/3 da humanidade. Há comunidades religiosas que nem sequer rezam o terço. A comunidade reza o 4. A comunidade nem sequer reza o terço. Se todas no mundo usassem o terço, o mundo era tudo salvo. Assim só vai ficar 1/3, como está escrito na Bíblia. Porque Deus sabe o que o homem faz e o que não faz, na sua liberdade e na sua vontade. Incrível. Já estou quase a acabar. Padre Gabriel Amor, era exorcista do Vaticano, um dia obrigou, em nome de Jesus e Maria, o demónio a responder. E perguntou: o que é que te acontece quando rezamos uma Ave Maria? E o demónio disse: cada Ave Maria que rezam é como receber uma marretada na cabeça. Uma Ave Maria. Uma. Bem, se rezarmos 50 marretadas na cabeça. E aí, Padre Gabriel diz assim: e se todos os católicos rezassem o terço? Ele começou a zombar, a rir, isso nunca vai acontecer. Mas se todos os católicos rezassem o terço, o demónio respondeu: seria o meu filho. Um bispo da Nigéria, de uma diocese chamada Maiduguri, curioso, Dom Levi Dash, em 2014, estava a fazer adoração ao Santíssimo rezando o terço. Nisto aparece Jesus. Ele tem uma aparição de Jesus vestido como um soldado romano, com uma espada, e Jesus dá-lhe a espada. E quando o Dom Olivier pega na espada, na mão, ela materializa-se. E quando abriu a mão, era um terço. Porquê? A espada que Jesus tem na mão é um terço. Efésios 6, 10 a 15. A armadura do cristão. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O que é a Ave Maria? A Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Onde é que isto está na Bíblia? Evangelho de São Lucas, capítulo. Saudação angélica. E a saudação de Isabel. Bendita sois vós entre as mulheres. Onde é que está? Bendito é o fruto do vosso ventre. Onde é que está? Na Bíblia? São Lucas, capítulo. Esta é a espada do Espírito. Esta é a palavra de Deus. Quando quiseres fazer o mal, é só pegar nela e usá-la. Cortar todo o mal. Tudo. Destruir tudo. Para que o paraíso possa viver aqui e estar connosco. É isto que faz uma mãe pelos seus filhos. E dá-nos a arma e nós não a usamos. Porque um escudo, o escapulário, é para proteger. A arma é para atacar, filhos. E é assim que tu, no ringue com o demónio, lhes dás as marretadas na cabeça. Com a Ave Maria. Com a Ave Maria. Também um dia os exorcistas perguntaram ao demónio: qual é a canção, a música que mais testas na terra? É o terço. Porquê? Porque um acaba um terço, o outro já está a começar outro. É a pior cantiga para ele. Terço, não há hipótese. Percebes? Há um provérbio popular português que diz assim: as pontas do meu terço são balas para canhão. Até estremece o inferno quando eu rezo esta oração. Agora vou espantar-vos. Em São João diz que Deus é amor.
E se eu vos dissesse que Deus não é amor? Porque tu, quando amas, ai, tão bom, gosto de ti, és tão linda, mas esperas que receber em troca. Amor retributivo. Retribuição. Deus não é amor, Deus é caridade. Deus caritas est. Porquê? Porque Ele ama e sabe que em troca vai receber feridas e vão matá-lo. E Ele ama na mesma. Isto é que é amor supremo. E não é amor, é caridade. Amar, amamos-nos nós, porque queremos troca. Agora a caridade dá, sabendo que não vai receber em troca, ou em contrário, vai receber sacrilégios, ultrajes, indiferenças, repulsas, friezas e a própria morte. Isto é que é amar. Deus não é só amor, é caridade. Caridade. Muito acima disso. Não estou a contradizer a palavra de Deus, porque há quem traduza Deus é caridade em vez de Deus é amor. Estás a perceber a diferença entre nós e Deus? Somos umas formiguinhas e Ele é o universo inteiro. Mais do que isso, não sei dizer, não posso comparar. Então, São João também escreve assim: quem não pratica a justiça e quem não ama o seu irmão não é de Deus. O apóstolo que deitou a cabecinha no coraçãozinho de Jesus disse: quem não pratica a justiça e quem não ama o seu irmão não é de Deus. E podíamos terminar assim: quem não praticar a justiça como São José e quem não amar os seus irmãos como Maria não é de Deus. Vamos terminar dando 50 socos no demónio? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, Imaculado coração de Maria, Nas nossas orações e